Boa noite mais uma vez. Vamos dar início a mais essa etapa de estudos, né? Sejam todas bem-vindas. Esse é um espaço aberto para que todas possam falar, tirar suas dúvidas. Vai ter um tempozinho, né? No final, justamente para essas dúvidas relacionadas à mediunidade na prática, né? Vamos começar com o livro Sinal Verde para fazer a nossa preparação. Eu esqueci de enviar em PDF, mas eu vou enviar para vocês tanto em PDF quanto em áudio, porque esse livro vai fazer parte da nossa preparação. É uma psicografia de Chico, é esse aqui, Sinal Verde. É um livro bastante edificante e sua linguagem é simples, traz muitas coisas do nosso dia a dia, é por isso que eu escolhi para fazer essa preparação. Ao longo de todo o estudo, vai ser com ele a preparação. Eita, aqui entrou alguém aqui. Então vamos iniciar e depois eu pergunto se alguém quer fazer a prece. Sinal verde. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retornar às próprias atividades. Levante-se com calma. Se você deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Alguém quer contribuir fazendo algum comentário da mensagem? Esse é o capítulo 1, ao levantar-se. Eu quero. Ao levantar-se, a gente tem muito a agradecer, né? Só o fato de respirar, abrir os olhinhos, né? A gente tem que olhar para o céu e dizer: Senhor, muito obrigada por mais um dia. E assim começar o dia já com proteção, né? É isso mesmo. É o nosso comportamento. O que é que a gente deve fazer assim que abre os olhos, que desperta, que levanta? Às vezes a gente esquece de agradecer, como disse a Messia, né? Esquecemos de fazer uma oração, de olhar para as coisas boas, de levantar com calma. Quem trabalha e tem horário, né? Às vezes sai correndo. Eu mesmo tem dias que saio correndo. E também tem uma frase aqui muito bonita. A nossa disposição para cooperar com o bem. Ou seja, que a gente acorde disposto para agir com bondade, com amor, com paciência. Muito boa reflexão. E são reflexões para o dia a dia mesmo. Quem é que quer fazer a nossa oração inicial? Se ninguém quiser, eu faço. Vou fazer, que está todo mundo ainda iniciando. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, pedindo assim: Jesus, mestre amigo, nos abençoa na noite de hoje. Nos ajuda, Senhor, a abrirmos nossos corações para os teus ensinamentos, que possamos ir aos pouquinhos nos melhorando, agradecendo mais sobre a bênção da vida, e que tu possas iluminar nossos caminhos, iluminar nossos familiares, nossas residências, como um todo, toda a humanidade, Senhor. Fica conosco, que assim seja. Agora eu quero saber quem fez a lição de casa de ler pelo menos a introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade.
Pode falar, quem quiser falar, só levantar a mão e falar. Eu li. Oi, coisa boa. É importante Só para... não falei tudo. Sim, mas já é alguma coisa, já é um lado, né? Todo mundo sabe quem é esse espírito André Luiz? Levanta a mão quem sabe quem é André Luiz. Então, a primeira coisa que a gente deve saber quando vai ler um livro, quem é o médium? Chico Xavier. Quem psicografou esse livro? Chico Xavier, que escreveu. Mas qual foi o espírito que se aproximou dele pela mediunidade de Chico? Foi esse irmão André Luiz. Ele foi um médico durante a sua última encarnação na Terra. E ele teve acesso a muito conhecimento, mas o problema é que ele se desviou do caminho. Por exemplo, ele poderia ter utilizado a profissão dele para ajudar mais pessoas pobres e ele não fez. Ele não tinha muita paciência, se irritava fácil. Também tinha o hábito de beber muito e acabou adoecendo e desencarnou. Quando ele chegou no mundo espiritual, após todo o seu tratamento, todo o trabalho que foi feito com ele, a espiritualidade permitiu que ele viesse, através de Chico, contar como é o mundo espiritual. Como é que funciona? Como são as coisas no mundo espiritual? Que até então ninguém sabia o que é que acontecia. Então Chico foi esse médium que trouxe as psicografias, né? Que a gente vai estudar a mediunidade. Dentre elas tem a psicografia. Então Chico psicografou, escreveu tudinho que ele ouvia, que o espírito falava. E esse livro faz parte da série, né? Tem Nosso Lar, Mensagem, tem vários livros. Quem quiser também pode começar estudando Nosso Lar, concomitantemente com esse, né? Porque a gente vai descobrindo como é o mundo espiritual. A gente sabe que tem o livro dos médiuns, só que o livro dos médiuns é complexo. E a gente precisa ter uma bagagem, uma base para entender. Chegar lá, a gente vai estudar, mas aos pouquinhos. Então, a princípio, por que eu escolhi esse livro? Porque ele é simples de entender. A gente pode debater, conversar. Eu vou ler aqui, quem quiser ler também pode. A gente vai ler frase por frase, parágrafo por parágrafo, para entender o que é o fenômeno mediúnico. Como é que o pensamento do médium influencia na mediunidade? Como é essa questão da sintonia, das energias que envolvem o médium e o espírito comunicante? Tudo isso a gente vai estudar ao longo das aulas, né? E eu parabenizo a todas por estarem aqui. Com certeza, para estar numa sala mediúnica, o requisito é estudar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Precisamos, o médium deve, a primeira coisa que deve fazer, além de se conhecer pensamentos, sentimentos, sua atitude, é estudar. Porque se a gente estudar, a gente não sabe se o pensamento é nosso ou não é. Se eu estou sintonizando com o espírito ou não estou. O que é que está acontecendo? Se eu estou perto de incorporar ou não estou. Tudo isso a gente vai aos poucos estudando. O que precisar de complemento, aí eu trago. Se tiver um complemento no livro dos médiuns ou em outro livro, aí eu trago. Mas a nossa base de estudo já é muita. É esse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Vamos ver, frase por frase, sem aperreio. Sem, como é que diz? Sem aperreio, com calma. Não precisa pressa, né? O importante é a gente fixar, compreender. Não adianta a gente ler assim 5 capítulos de uma vez e não entender nada. O importante é a gente ir aos pouquinhos, formando uma base, com simplicidade, com calma, para que quando chegar na mediúnica, eita, isso aqui é aquele fenômeno que tem no livro, sabe? É para o estudo.
esse estudo desse livro vem ajudar na prática. Então, vamos começar aqui da introdução. Alguém quer ler? O título é Raios, Ondas, Médios e Mentes. Aí a primeira questão é assim: o que é que raios, ondas, médios e mentes têm a ver? É que a mente do médium, ela vai expressar energia. E a energia é justamente emitida pelos raios, pelas ondas. Vamos dizer que a ciência comprova a mediunidade. Por essa apresentação aqui, a gente pode dizer que a ciência comprova a mediunidade. Por quê? Tudo que é invisível a nós, que a gente não vê. Geral, assim, né? Tirando os médios ostensivos, mas a maioria das pessoas não vê essa ligação. Então é energia. Mas a ciência, de algum modo, veio comprovar algumas energias, como o raio-x, energias que a gente não vê. Eu estou adiantando, né? Mas vamos dar uma lida para ver. E vocês não fiquem só caladas, não. Podem perguntar qualquer coisa. Nunca pense assim, eita, essa dúvida minha, acho que é besta. Não, porque essa dúvida pode ser a dúvida de um colega e pode ajudar todo mundo. E pode ser uma coisa que vai ajudar também na mediúnica. Então vamos ler. Todo mundo está com PDF para acompanhar. Se não tiver, acompanha pela voz. Eu estou até gravando aqui, porque depois quem não puder assistir hoje, né? Não tiver presente, eu vou disponibilizar. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Então, esse parágrafo fala sobre a evolução da ciência quanto à análise da matéria. A matéria, como a gente vê aqui, matéria física foi evoluindo. Não obstante a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes do Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, átomos, em constante movimentação. A cultura clássica prosseguiu detida nos 4 princípios de Aristóteles: a água, a terra e o fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas, o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. Isso é uma análise da ciência que foi evoluindo. Por exemplo, o átomo. No começo, ninguém via o átomo. Depois que foi descoberto, é que se passou a observar através de instrumentos. Aí ele fala dos elementos, depois das combinações e prossegue. No século XIX, Dalton recebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria. E um maravilhoso período de investigações se inicia, através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula invisível. A gente vai ver que daqui a pouco isso vai fazer sentido. Segura um pouquinho que daqui a pouco vai fazer sentido todas essas descobertas. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Então, o que antes não era conhecido, passou a ser. Partículas invisíveis, energias. Vamos ver mais exemplos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Já descobri outra coisa, os raios. Röntgen observa que radiações invisíveis
atravessam o tubo de Crookes, envolvido por uma caixa de papelão preto, e conclui pela existência dos raios-x. Henri Becquerel, não sei nem pronunciar, mas tudo bem, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas indagações. Esse é o processo científico, investigar, questionar. Foi isso que Kardec fez, o fenômeno da mediunidade. Ele investigou a fundo. Ele foi descobrir qual o tipo de mediunidade de cada médium, quais são os tipos que existem. E ele utilizou o método científico. Depois a gente vai falar mais sobre isso. O casal Cury, intrigado com o enigma, analisa toneladas de pestilenda e detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Entre esses cientistas existiram conflitos. E aconteceu também com Kardec, viu? Algumas pessoas questionaram Kardec, disseram que ele estava fazendo misticismo, até chegar ao que é hoje, foi um chão, né? Foi chão. O átomo, Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. Chegou a um ponto que o homem e a mulher também descobriram vários segredos. Segredos da natureza, combinações, as formas da água, por exemplo. E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e rádios, correntes e vibrações. Ou seja, o planeta Terra começou a ter várias e várias vibrações, energia. Eu costumo sempre dizer que tudo é energia. Inclusive o próprio médium é formado de energia. E dependendo da nossa energia, a gente pode se envolver também em energias boas ou negativas, dependendo do que a gente cultiva no nosso mundo íntimo, nos nossos pensamentos. A eletricidade, a lâmpadazinha acesa, nem sempre foi assim. Para descobrir isso foi um caminho. O magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Já vai melhorar, viu, o assunto. O estudo dos raios evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. Agora vem o mais importante, que a gente vai pegar o que viu antes para fazer sentido. O veículo carnal, nosso corpo, agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela nossa consciência. O que é que diferencia o ser humano de outros animais? Chama-se consciência. A gente tem noção do que é bom, do que é ruim, do que pode, do que não pode. Essa parte aqui é interessante. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. Quer dizer, o meu corpo, o da Messi, da Adriana, da Gabi, da Isabelle, cada corpo tem energia concentrada naquele corpo. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Porque vai chegar um momento que esse corpo não vai ter mais energia suficiente para se manter. E aí acontece a desencarnação. Aí, às vezes, também a matéria pode se transformar.
Ninguém quer falar nada não? Tem alguma dúvida até agora? Se eu souber. Então, cada corpo tem a energia concentrada. Isso é importante. É bom fixar isso. Quem quiser até ir anotando alguma coisa é bom. Porque mais na frente, esse raciocínio que o nosso corpo tem energia vai ser utilizado. Químicos, físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje sacerdotes do Espírito. Por quê? Como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Vocês sabem o que é materialismo? São aquelas pessoas que só acreditam na matéria. Morreu, acabou. Morreu, acabou. São os materialistas. Só que ao longo do tempo, essa questão da descoberta de várias e várias energias fez com que esse materialismo se enfraquecesse. Perdesse a base. Perdeu a base. Porque se existem outras energias além da matéria, quer dizer que o materialismo não está tão certo assim, né? É isso que o texto está dizendo. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada a serviço de Deus. É importante a gente dizer, em todos os lugares Deus está presente. Todos. Às vezes a gente acha que não, mas até mesmo num laboratório, como ele diz aqui, são templos. Por quê? A nossa inteligência se desenvolveu. Os pensamentos que a gente tem hoje, não tínhamos antes. Por exemplo, antigamente não se tinha TV em casa. A notícia não chegava assim tão rápido. Não se tinha celular. Não se tinha o Instagram. E as descobertas foram ocorrendo. Isso fez com que a inteligência do homem fosse melhorando. Mas qual é o problema? É porque às vezes a gente evolui em inteligência e não evoluímos no campo moral, dos nossos valores, das nossas virtudes. Ao mesmo tempo que a inteligência, a razão vem crescendo, a moralidade vem diminuindo, né? Tanto que a gente vê muito uso de drogas pelos jovens, às vezes o alcoolismo, muitas coisas, né? Problemas relacionados à parte sexual, questão do campo moral. E aí o ser humano precisa... o médium, precisa evoluir aonde? Na inteligência, é isso aqui que a gente faz. Mas na razão, no pensamento, no estudo, mas também o quê? No campo do sentimento, no campo da moral. Melhorar como ser humano. A gente melhorar. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte transitoriamente subornada pela hegemonia política, o progresso da ciência permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. Emmanuel está dizendo que a ciência faz com que o bem venha a ser exercitado. A ciência ajuda a praticarmos o bem. A ciência não está a serviço da maldade, é isso que ele está dizendo aqui. Mas o futuro pertence ao Espírito. O futuro pertence ao Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele é imortal. Nós somos para sempre. Por isso que precisamos aprender a lidar conosco. Não tem como a gente fugir. Mesmo aquelas pessoas que vêm a cometer o suicídio, elas lidam com a sua consciência.
lá no mundo espiritual. E mais uma vez eu digo aqui que Emmanuel fala, o futuro pertence ao Espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Eu esqueci de dizer que essa introdução, quem escreveu foi Emmanuel, não foi André Luiz. Então, Emmanuel era assim, praticamente um mentor de Chico, um guia que muitas vezes puxava a orelha dele, disciplinava-o. Foi Emmanuel que disse aquela frase, disciplina, disciplina, disciplina. Então, ele está dizendo aqui que André Luiz organizou estas páginas. Para que organizou? Para demonstrar a importância do intercâmbio espiritual. Como é importante essa comunicação. Intercâmbio é o quê? Troca. Intercâmbio é troca. Como é importante essa troca de informações entre o médium e o espírito comunicante. Por que é importante? Se não houvesse essa troca, a gente não saberia que existe vida após a morte, por exemplo. Se não houvesse essa troca, a doutrina toda espírita não existiria. Porque as 5 obras básicas foram, não psicografias, né? Mas foram, elas foram escritas por Kardec com base em quê? Em mediunidade. Então vamos estudar sobre o quê? Intercâmbio, troca de informações entre o médium e o espírito. E aí eu puxo para a mediúnica lá de Correntes, né? Onde vocês estão. O que é que acontece na mediúnica de Correntes? É uma troca. Troca de energia, troca de informações. O espírito vem, às vezes ele está com raiva, às vezes ele quer mandar uma mensagem, às vezes é um familiar. O que é isso? Chama-se intercâmbio espiritual. Uma troca de informações. Por que um intercâmbio espiritual? Porque são 2 espíritos, um encarnado e o outro desencarnado, trocando informações, conversas. Vamos continuar aqui. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente o homem percebe a inexistência da morte como cessação da vida. Quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais a gente percebe que a morte não cessa a nossa existência. Falar mais claramente, a morte não vai acabar com a nossa vida. Vai acabar com a vida física, o corpo. Mas a nossa existência espiritual, ela é eterna. E todas as vezes que a gente se aproxima dessa visão espiritual, mais a gente vai perceber isso. Que somos corpo, espírito e perispírito. O corpo acabou, desencarnou. O espírito vai permanecer com a consciência e vai ter os mesmos hábitos, os mesmos gostos. Ninguém pensa que com a morte a gente vai se transformar. Não, agora eu estou no mundo espiritual, vou ser encaminhado para um local de luz. Não é assim. Se eu tenho hábitos ruins hoje, se eu desencarnar hoje, eu vou para um lugar de acordo com esses meus hábitos. De acordo com o que eu estou plantando nesse momento. É assim que funciona. E agora, vamos continuar aqui. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças, fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. É a segunda vez que aparece essa palavra, viu? Consciência.
Estamos aqui com a consciência. Entre forças e fluidos, qual é o médium que nunca chegou em um lugar ou perante a presença de outra pessoa que se sentiu mal? O que é isso? Fluido, energia. Quando a energia está pesada, por um médium ter uma sensibilidade maior, o que acontece? Ele sente. Ele vai sentir aquelas vibrações. E também a gente sente as vibrações de amor. Quando uma pessoa passa para nós um sentimento bom, a gente sente. Por isso essa importância de forças e fluidos. A gente está aqui, ó, lidando com forças, fluidos, com energias. Energias boas, energias ruins, energias neutras. Tudo isso para quê? Oxi, para quê que eu estou transitando nesse lugar, nessas coisas, com as pessoas? Emmanuel diz, fins educativos. Não tem, a criancinha, ela não vai aprender a andar, vai aprender a escrever. Aí a gente, como espírito imortal, vai aprender. Aprender a lidar com os pensamentos, com os sentimentos, a melhorar. Fins educativos, a educação da nossa alma, a educação do nosso pensar, do nosso sentir. Beber uma aguinha. Eu vou fazer perguntas já, viu? Para ver se vocês se animam. Continua aqui. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação. Como o berço é acesso à experiência. E observa que seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações de progresso maior. Eu achei essa frase tão bonita assim. Estamos aqui é como se fosse um estágio no planeta. Mas no futuro a gente pode estar em planetas melhores, ambientes mais felizes. Então a gente vai, ó, numa escala evolutiva. Imagina uma escada. Uma escada. A gente está aqui na Terra e está subindo e vai evoluindo. É isso que Emmanuel nos diz. O túmulo é um convite para a gente se renovar. Quando chega a morte, é a hora da gente dizer o que é que fizemos, como agimos. E até aproveitar uma oportunidade nova de melhorarmos. E o berço é o acesso à experiência. Quando o bebezinho nasce, ele vem a ter essa experiência. Experiência em quê? Na carne. Ele sai de espírito para se vincular a um corpo de carne. E aí surge esse acesso à experiência. Ele vai ter a experiência de ter o contato com os pais, experiência de ir para a escola, experiência como espírito imortal também. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. E a gente, como médium, tem que se perguntar assim, com que hoje eu estou sintonizando? Por exemplo, tem pessoas que passam o dia todinho na TV, vendo as notícias negativas e reproduzindo e comentando. Qual a sintonia que essa pessoa vai estar? Uma sintonia negativa. Não é só, nós não podemos nos iludir. Não é só dentro da mediúnica que o médium recebe influência. O médium recebe influência de notícias. Às vezes, se a gente colocar muito a nossa emoção numa notícia, vai se sentir mal. No dia a dia, com algum familiar, se a gente absorver a energia do outro, também. Não é só na mediúnica. Na verdade, a gente precisa se educar fora da mediúnica para conseguir trabalhar na mediúnica. É um trabalho, ó, em conjunto.
em nossas vidas e dentro da mediúnica também. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com o que é que a gente está sintonizando. A sintonia vem a partir do pensamento e do sentimento, principalmente, e do que a gente faz. Onde a gente anda, com quem anda, tudo são influências, né? Todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Preste atenção nessa parte que é interessante. Todos somos médios. Existem vários tipos de mediunidade. Tem psicografia, tem psicofonia, tem vários tipos. Mas todos nós temos algum grau de sensibilidade, de sentir, de perceber, uns mais, outros menos. Mas todos somos médios. É o que diz Emmanuel, não sou eu. Dentro do campo mental que nos é próprio. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas cada médium tem uma faixa mental. Por exemplo, eu tenho muita faixa de mental de ler, de estudar, de trabalhar. Tudo aquilo que sai da minha faixa mental, eu desconfio. E a gente precisa ter esse autoconhecimento. Por exemplo, eu não bebo, não gosto de beber e nunca bebi. Um dia, veio uma intuição assim, por que você não bebe um copo de cerveja? Olha, eu que nunca bebi, nunca gostei, nunca... Aí o que é que eu pensei? Saiu da minha faixa mental, não é meu. E assim, a influência espiritual, muitas vezes, ela é muito sutil. Não é necessariamente, você não vai necessariamente ouvir uma voz do além dizendo, faça isso, faça aquilo. Não é assim. Vem misturado com o nosso pensamento. Então a gente precisa saber o que queremos, o que somos, quem somos, para poder, tudo que está fora da nossa faixa mental, a gente vai dizer assim, isso não é meu. Aí no momento que a gente diz, isso não é meu, pelo menos acontece assim comigo. Quando eu digo isso, aí aquele pensamento some. Não existe mais na minha mente. Então vamos ter muito cuidado com o que sintonizamos. Vamos saber identificar o que é que está fora da nossa sintonia mental, da nossa faixa mental. A gente pode se associar a energias edificantes, energias boas, de luz, de paz, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Isso aqui faz parte do nosso livre-arbítrio. A gente vai sintonizar com o quê? A gente vai dirigir o nosso pensamento a uma prece, a uma ação de caridade, fazer uma sopa. Energias edificantes, quando o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes. Perturbador é aquilo que nos tira do eixo, nos faz ficar desequilibrado, aquela agonia, aquele aperreio. Será que a gente vai aqui se escravizar às sombras da vida primitivista? O que é isso? Ficou um pouquinho complicado aqui, né? Essa parte. Nos escravizar às sombras da vida primitivista ou torturada. Nós precisamos, sabe o quê? Pensar no que estamos fazendo. Pensar no que estamos sentindo. Nós não podemos agir por instinto, por impulso. Não, todo mundo está indo para ali, eu vou também. Não, o povo está me chamando para ir ali. Por instinto, primitivismo, é isso que ele está falando, por impulso. Impulsivamente eu vou. Não, mas pô, você gosta de ir ali? Não, eu vou porque estão me chamando.
A gente tem que pensar o que eu quero, qual o meu sentimento nisso, eu me sinto bem. Usar muito bem o nosso livre-arbítrio, com sabedoria. E quem é médium sofre muito mais quando sintoniza com essas forças negativas. Por quê? Sente mais, tem essa sensibilidade maior. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emitem raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Essa parte é importante porque às vezes a gente acha, e eu já achei, que os irmãos se aproximam de nós ao acaso. Que é culpa deles, eles que são responsáveis. Às vezes a gente quer ir numa mediúnica para que eles saiam de perto, por exemplo. Mas aqui Emmanuel chama a nossa responsabilidade. O campo íntimo. Quem é que cuida do meu campo íntimo? Dos meus sentimentos, das minhas emoções e dos meus pensamentos? Sou eu. Aí esses sentimentos estão emitindo raios, energias, que fazem os irmãos virem para nós. É um mecanismo de ida e volta. Os irmãos, eles não vão vir assim à toa. Vou repetir aqui, ó. Cada criatura, nós, com os nossos sentimentos, do nosso mundo íntimo, do nosso coração, emitimos o quê? Raios, energias. E a gente vive numa zona, uma onda espiritual aqui, ó, com o que se identifica. Imagine que a gente está aqui, o corpo, ao nosso redor é a nossa energia. E vocês acham que os espíritos, eles não sentem? Se a gente sente que está no corpo, eles não sentem. Eles sentem, olha, aquele ali só vive com raiva. Eu vou para ali, ficar perto. Às vezes o irmãozinho não tá nem aí para você. Tava só passando na rua. E sintonizou com a sua energia, ué. E é justamente o que acontece na mediúnica. Cada médium tem a sua energia. E o irmão desencarnado, ele vai sintonizar com aquela energia. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Emmanuel está dizendo que tudo isso aqui, da parte espiritual, vai ser comprovado também pela ciência, como está sendo hoje. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Então, André Luiz se propõe a colaborar conosco no estudo da mediunidade, na construção de tempos novos. O desejo da espiritualidade é que a Terra venha melhorar, é que os médios venham a se equilibrar, venham contribuir, venham auxiliar. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Essa parte é importantíssima, essencial. Nós não podemos, como médios, nos preocuparmos apenas com o fenômeno. Ah, eu queria uma comunicação de fulano. Ah, eu queria isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é colocar Jesus em nossos corações e em nossas consciências, na frente do trabalho. Aí o trabalho não é meu, não é de Isabelle, não é de Rosângela, não é de Mestre, não é de Vaneide, não é de ninguém, é de Jesus. Jesus que está à frente. Somos meros instrumentos, a gente facilita, a gente ajuda, contribui.
mas vamos colocar Jesus em nossos corações e em nossa consciência antes de iniciarmos esse trabalho mediúnico. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso burilamento moral, é impossível a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Como é que a gente vai evoluir mesmo assim, espiritualmente? Emmanuel está falando sobre isso. Essa peregrinação libertadora para os cimos da vida é a nossa evolução enquanto espírito. Sim, eu vou fazer o quê? Não sei. Não sei o que é que eu faço. O que é que eu vou fazer? Ele fala, ter responsabilidade. O que é responsabilidade? É ter o compromisso. Compromisso, por exemplo, compromisso de vir à aula, compromisso de ir para uma sopa. Tudo isso chama de responsabilidade. Enquanto adulto, a gente precisa ter essa responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de trabalhar, às vezes de estudar. Por que a gente não vai ter essa responsabilidade com Jesus? Precisamos ter. E esse compromisso pode nem ser com a doutrina, mas com Jesus mesmo. Com Jesus Cristo. Porque tem pessoas que têm outras religiões, mas têm um compromisso com Jesus. E Emmanuel fala mais de evolução espiritual, prática do bem, prática da caridade. E começa aonde? Em casa. Às vezes a gente quer fazer a caridade no asilo, bem longe da família. Mas tem que começar essa caridade em nossos lares, com a nossa família, ouvindo, perdoando, abraçando, tendo bons momentos, para depois se estender a outros irmãos, para depois se estender à humanidade. Amor, olha o que Emmanuel fala sobre a evolução espiritual. Amor ao estudo. A gente tem que aprender a amar os estudos. Por quê? Estudando, a gente vai adquirindo conhecimento. Conhecimento, porque a gente chega na mediúnica, chega a um espírito, chega a 2, 3, 4, sim, mas como é que a gente pode ajudar mais? Como é que a gente pode servir melhor? Tudo isso que proporciona é um estudo. Como é que um doutrinador pode falar para um médium não sofrer tanto? Tem técnicas de doutrinação. Tem tudo depois se der, tem um livro Diálogo com as Sombras também, que é muito bom, que fala de o papel de cada um, cada médium, cada doutrinador, tudo como é a dinâmica da reunião. Mas a gente precisa, primeiro, dar os primeiros passos, para depois ir aprofundando. E também ele fala de esforço perseverante. Esforço. A gente precisa se esforçar. Não podemos querer tudo fácil assim. Precisamos nos esforçar de forma perseverante. O que é a perseverança? É assim. Não deu hoje, amanhã eu tento de novo. Não deu amanhã, depois eu tento de novo. E na mediunidade também é assim. Pode ser que determinado dia não dê para participar da mediúnica porque você não está bem, porque está assim, tudo. Mas tudo bem, mas a gente pode perseverar em outro momento. Não quer dizer um afastamento, um abandono. Então, Emmanuel faz esse resumo aqui. Como é que a gente precisa fazer para evoluir o médium? Como é que o médium precisa fazer para evoluir? Se aplica ao médium. Responsabilidade, prática do bem, amor ao estudo, esforço perseverante. E assim a gente vai conseguir crescer espiritualmente. André Luiz é bastante claro
para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médio com a sua mente. Olha o que Emmanuel disse. Cada um de nós temos uma mente. Cada um, uma mente individualizada. Cada um pode estar aqui pensando no marido, no jantar, nisso, naquilo. Cada mente tem os seus próprios pensamentos. Cada médio tem a sua mente. Cada mente com seus atos. O que a gente pensa, algumas vezes, se transforma em atos, personalizando observações e interpretações. Conforme os raios que arremessamos, erguer-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. Mais uma vez, Emmanuel fala dos raios, né? São as energias. Tudo que a gente tá aqui, ó, tá emitindo. Tá emitindo. Aí a gente tá ali na mediúnica, mas tá pensando em não sei o que da nossa vida, que tem que pagar, que não sei o que lá. Aí o que é que acontece? Saiu daquela zona de pensamento do trabalho. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Disse Emmanuel em 1954. Essa é uma frase de Jesus, a cada qual segundo suas obras. Nós não estamos pagando a conta de outras pessoas. Dá para entender isso? A gente está recebendo em nossas vidas de acordo com as obras que produzimos. Só que a gente não sabe tudo. Será que a gente sabe o que plantou há não sei quantas encarnações atrás? Não sabemos. Temos essa bênção do esquecimento. Por quê? Se a gente não tivesse isso, a gente ia sofrer muito. Já pensou? Eu estou aqui com a minha mãe, mas eu assassinei a minha mãe na encarnação passada. A culpa que eu ia sentir. Então, a gente deve pensar sempre nisso. Tudo que a gente faz, pensa, age, a gente vai receber também, naquelas vibrações. Por isso que Jesus falava, cada qual segundo suas obras. Por isso é que a gente deve ter cuidado com o que está plantando. O que é que eu estou plantando? Como médium também, já que esse estudo é de mediunidade, o que é que eu estou plantando? Durante o dia, será que eu estou pensando um pouco na espiritualidade, me conectando com os mentores através da oração? Será que eu estou fazendo alguma leitura? Quem não consegue ler, será que eu estou ouvindo alguma coisa no YouTube? Né? Tem muitas orações no YouTube. A gente pensa que obra é coisa grande, né? Mas as nossas obras, elas podem ser construídas aos pouquinhos, todos os dias. O momento que eu estou andando, olho para o céu, me direciono a Deus e agradeço. É uma obra também. E a gente precisa, todos os dias, ter a vigilância como cristãos que somos, de construirmos essas obras. Construirmos essas obras começando daqui para o mundo. Alguém tem alguma dúvida? Rosângela, tem alguma dúvida? Não. Nenhuma pergunta? Mércia, tem algum comentário? Você explica tão bem explicadinho que não resta dúvidas, não sobra nada para a gente perguntar, não. Tudo claro. Maravilha. Mas se também quiser em algum momento trazer alguma experiência, sabe, que possa complementar, fiquem à vontade. Então vamos
Eu queria saber de vocês em relação ao tempo. Geralmente, nas casas espíritas aqui, geralmente os estudos são de 1h30. Mas, se vocês acharem melhor, no começo a gente pode fazer 1 hora e depois aumentar. Como é que vocês querem fazer? Assim, hoje pode ser de 1 hora, porque assim, eu e Vitória, hoje a gente está um pouquinho cansada, que a gente fez a sopa e a gente está um pouquinho moída também. Aconteceu umas coisas também com a gente lá, aí a gente está um pouquinho cansada. Certo, não tem problema não. O objetivo era estudar essa introdução, sabe? Aí a gente já conseguiu fazer. Você quer falar alguma coisa sobre o que aconteceu, quer desabafar? Tem esse momentozinho também no final, que eu coloco pra isso, viu? Se quiser. O que aconteceu lá hoje na casa da sopa? Jesus, Mestre amado, te agradecemos por mais esse encontro, pela oportunidade de conhecer a tua palavra, de conhecer a doutrina espírita. Nos ajuda a termos essa perseverança no bem, na prática do amor, no autoconhecimento. Rogamos também, Jesus, que tu possas abençoar a casa da irmã Sheila, que a espiritualidade amiga possa derramar energias boas, de luz, de paz e tranquilidade. Que os irmãos que acompanharam a Vitória hoje possam permanecer na câmara de passe para serem auxiliados. E nos envolva, Jesus, mais uma vez, com o manto do teu amor. E também pedimos a Maria Santíssima, Maria de Nazaré, que derrame muita luz sobre nós, que assim seja.